da seção 3, artigo 7 ao 12 das obras e serviços. Se lembra que existem questões, isso aqui é um estudo para o INSS, mas também conta para outros concursos de licitações ainda, principalmente para mim é o Tribunal de Contas. Bom, daí, das obras e serviços, para o INSS teve questões em que perguntavam sobre a definição das obras e a definição de serviços. São 4 coisas que são obras e um monte de coisas que são serviços. Daí, tipo, modelagem, reforma, obra, reforma, construção, reforma, tem uns 4 lá. Eu treco. Bom, e a outra parte aqui, essa coisa que está aqui no começo, as licitações, e para prestação de obrigação, os dispositivos nesse artigo, em particular, numa seguinte sequência. Lá no artigo 6, né, que tem 3 definições, tem o projeto básico, que é extremamente complexo, o projeto executivo e a execução de obras e serviços. E execução de obras e serviços. Projeta, fica mais complexo e depois executa. É o basicão, né? E agora vamos ler. Vamos ler direto, sem parar, até o 12. A execução. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui. Isso. E mais um ponto, uma linha. Ok. O primeiro coisa que a gente tá vendo é obras. Ok. Vamos lá. A execução de cada etapa. Espera um pouco. Sobe mais um pouco aqui. Ok. Mais um. Pronto. Aqui. Vou ler a partir dessa linha aqui. Se você quer ver onde eu estou lendo, olhe para a linha. A execução de cada etapa será obrigatoriamente procedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores à execução de projetos executivos, a qual poderá ser desenvolvida concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, com a execução de obras e serviços, desde que também autorizadas pela administração. Ou seja, todos os projetos de execução têm que ser autorizados. Todos têm que ser autorizados. No caso aqui, eles falam, como é que se diz? Autoridade competente. Autorizados pela autoridade competente, né? Ou seja, a pessoa ali é de chefia. Mas eles podem ser envolvidos, mas só que a exceção é o projeto executivo. Parece que o projeto executivo pode ser ao mesmo tempo. O executivo pode ser ao mesmo tempo. Conclusão, aprovação, Com a execução das obras. Pode fazer o projeto executivo com o tempo das execução. Ok? Mas tem que ser autorizado. Bom, as obras e serviços somente poderão ser licitados quando houver a licitação, né? Que é essa lei aqui. Daí tem 4 hipóteses de quando pode se licitar. Pode licitar, deixar nota aí, pode licitar. E daí escreve quando, né? Para se perguntar quando. E coloca uma letra de interrogação. Obras e serviços podem licitar quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame de interesse de participar do processo licitatório. Ou seja, um treco para colocar no edital, e daí os caras vão falar, olha, a gente tem interesse em fazer isso, a gente consegue fazer isso, uma consultora sinistra, a gente consegue fazer isso, então a gente quer participar e fazer o treco. Segundo, pode fazer uma licitação se existir orçamento detalhado, quer dizer, na verdade isso aqui somente poderiam ser quando. Eu acho que isso aqui como se diz, tem que ter todos eles, né? Segundo, tem que ter dinheiro para fazer a licitação. Detalhar de planilhas que expressem a composição de todos os seus recursos unitários. Não de treco, mas tem que ser uma contabilidade bem específica, né? Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento de obrigações decorrentes de obras e serviços a serem executados no exercício financeiro em curso de acordo com o respectivo cronograma. De recursos orçamentários, o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no plano plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. Ou seja, tem que estar na lei orçamentária também. É verdade incluir o objeto de licitação, que se o objeto é o finalidade, é a obtenção de recursos financeiros para sua execução. Qualquer que seja sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados, sob regime de concessão, nos termos da legislação treco. Tem uma exceção, regimes de concessão, ou seja, a obrigatoriedade de fazer o treco para outra, não, como é que se diz? Delega para outra pessoa fazer o treco, né? Um regime de concessão pode fazer uma obtenção de recursos para fazer o treco.
uma licitação ou de obtenção de dinheirozinho. Uma vedação é vedada ainda a inclusão do objeto na licitação de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou custos quantitativos não correspondem a previsões reais ou do projeto básico executivo. Por que isso? Porque eles podem, se não tiver esses limites aqui, não tiver limites, é muito possível ter calotes. O exemplo que dá para usar como óbvio é o tipo literal das vacinas. Ou mais de leitos e oxigênios. Imagina lá, o cara faz uma licitação para comprar leitos, para criar uma obra lá de um hospital e compra um treco de leitos. Só que, bom, primeiro, daí eles vão lá e colocam uma quantidade extremamente inútil de leitos, mas só que era para gastar o dinheiro em coisas inúteis, entende? Bom, é uma coisa zoada. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificado ou ainda quando o fornecimento de tais matérias e serviços feitos sob regime de administração contratada, previsto discriminado ato convocatório. Isso aqui já caiu em prova, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. Ou seja, é vedado marca, é vedado preferência de marca, vedado preferência de marca, e mais uns trecos, a menos que justificadamente, bom, tá escrito, na verdade não tá escrito justificadamente, tá escrito tecnicamente justificável, né? Tecnicamente justificável. Tá. A refrigência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados, a responsabilidade de quem tenha dado causa. Não será ainda computado como valor de obra ou serviço para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento desde a data final de cada período de aferição até o efetivo pagamento, que será calculado pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das obras em preços unitários de determinada obra executada. O disposto neste artigo aplica-se também no que couber os casos de dispensa e de exigibilidade de licitação. A execução das obras de serviço deve programar-se sempre em sua totalidade, previsto os seus custos atual e final, considerado os prazos de sua execução. Deixa eu colocar isso aqui. A execução tem que ter, como é que trazer aqui? Sempre sua totalidade, programar-se. Tem que ter a programação, que significa estar escrito o quanto previsto. A programação é tipo prever o futuro. Programação de custos. Programação de custos, dinheiro, né? Custos atuais e finais. E BM também, prazos. Para terminar. Prazos para terminar. Tá, parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado. Retardar significa atrasar ou parar, motivado da execução da obra ou serviço ou de suas parcelas de existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica justificados em despacho circunstanciado da autorização a que se refere o artigo 26 desta lei. Não poderá participar direto ou indiretamente da licitação ou de execução de obra, o serviço e de fornecimento dos meios a eles necessários. Daí, 3 pessoas que não podem participar de licitação. Primeiro, o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. Tipo, eles são alguém que é contratado para criar um projeto básico. O exemplo mais usado pelos professores e também muito comumente usado por todo mundo é o cara que fez a obra de Brasília, sabe? Bom, tá. É um técnico de licitatório que ele fez com concurso. Eu tô falando só de um cara que faz ator de projeto. Eu não quero dizer de um cara que não tem que fazer o treco. Bom, empresa isoladamente ou em consórcio responsável pela elaboração de projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto será dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital, com direito a voto do controlador, responsável técnico subcontratado. E não pode o servidor ou dirigente de órgão de entidade contratante responsável pela licitação. É permitida a participação do autor do projeto da empresa, a que se refere o inciso 2. Neste artigo, na licitação, obra ou serviço ou na execução, como consultor ou técnico das ações de fiscalização, supervisão ou gerenciamento exclusivamente a serviço da administração interessada. Não entendi. Quer dizer, se o autor... entendi. Se o autor for da administração, ele pode participar. Tipo, eu que criei esse projeto, eu quero fazer ele. É minha obra-prima. Sei lá. Bom, o disposto neste artigo não impede a licitação de contratação de obra ou serviço que inclua uma elaboração de projeto executivo como encargo de contratado e pelo preço previamente fixado pela administração. Ou seja, se lembra que tem um plano lá de fazer primeiro projeto básico, depois fazer um projeto executivo, depois executar. E se lembra que o projeto executivo pode ser fazer ao mesmo tempo da execução. Só como é que se diz? O projeto executivo, mesmo que não tenha uma definição muito abrangida aqui nesses artigos que a gente leu, ele é um treco mais complexo. Ele é tipo
O projeto básico é ambíguo, enquanto que o projeto executivo é o texto de 30 páginas. É muito mais complexo as pesquisas e uniformizadas e trecos. E normalmente eles são contratados certas pessoas para complementá-lo. Por exemplo, eles vão verificar a quantidade de preços, os materiais necessários, tá. Entendeu? Ou seja, pode colocar isso no edital, hein? Interessante, não? Daí eles têm os próprios profissionais que eles fazem o projeto e dizem, olha, a gente vai precisar disso aqui, contratar isso aqui, tratar essa quantidade de pessoas, se você quer terminar nesse tempo aqui, tá. Bom, considera-se participação indireta para fins disposto neste artigo a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista, entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica e o licitante responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços necessários. Por que isso é importante? Por causa que participação direta também cria o impedimento do cara participar da licitação, tá? O disposto nesse parágrafo anterior é impedimento de suspensão, tá? O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação também. As obras de serviço poderão ser executadas nas seguintes formas: execução direta, uma execução indireta nos seguintes regimes: empreitada de preço global, empreitada de preço unitário, tarefa e empreitada integral. E parágrafo único vetado. Se você quer saber o que é uma empreitada de preço global, uma empreitada de preço unitário, uma tarefa ou uma empreitada integral, vai lá no artigo 6, porque é lá que eles são as definições. É engraçado que no artigo 6, mesmo não falando desse teco aqui, ele tem todas as definições dessas drogas aqui. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender ao CINDI. Não tá aí? Não tá aí pra cima. Ah, acabou. Por isso que não tá aí pra cima. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender a consentimento as condições peculiares do local de existentes possíveis de desprendimento. Os projetos básicos, projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos: segurança. Quais são os requisitos? Requisitos, 2 pontos, de segurança, o requisito de funcionalidade e adequação ao interesse público, funcionalidade, ou seja, eles têm que fazer a finalidade deles. Se for escrito uma escola, tem que ser usado para uma finalidade civil de escola, social. A economia na execução, conservação e operação. Economia, para isso que serve a licitação, né? Economia. Possibilidade de emprego de mão de obra, matérias, tecnologia, matérias-primas existentes no local para a execução da conservação da operação. O que significa aqui é que vai criar riqueza para o Brasil. Possibilidade brasileira. Isso aqui é o que vai ter. Brasileira. Depois, facilidade da execução, conservação, operação, sem prejuízo de durabilidade da obra e serviço. Ou seja, dá para fazer o treco e ele não vai ser destruído, não vai ser um ruim, não vai ser feito feio. Dá para executar bem. E a adoção de normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas. Usar normas técnicas. Normas, que são as regras. Normas técnicas. E o último, impacto ambiental. Sempre tem que verificar o impacto ambiental que vai causar, porque o impacto ambiental é um dos prerrogativas que vai impedir que o cara faça o treco. O impacto ambiental. Tem que sempre verificar o impacto ambiental. Daí, assim, acaba o artigo 11 e 12. E agora vamos lá ver se tem algumas questões disso aqui. Bom, eu cliquei no treco aqui de questões desse aplicativo, mas eu não acho que elas são especificadas para os artigos 7 a 12, né? Mas vamos lá. Eles são do artigo 1 até o 19. Ou seja, pode ter coisa que a gente não estudou ainda. Vamos lá. A licitação de obra de construção de determinado edifício público pode ser realizada sem precisa apresentação. Construção de determinado edifício público. Não, o projeto básico é específico, pode ter. O orçamento detalhado de custo unitário precisa ter, se lembra, que são requisitos. Ter dinheiro, né? Inclusão de projeto plurianual, precisa ter. Recursos orçamentários suficientes, tem que ter. E é isso aqui, ó, o projeto executivo. Por que não dá para começar a execução sem projeto executivo? Porque ele pode ser ao mesmo tempo da execução, entendeu? Ou ele pode ter o treco... Bom, pelo menos é o que dá para resolver daquelas coisas. E não é que deu certo? Opa, apareceu um treco de aplicativo. Sabe, é o que é a coisa de aplicativo que a droga fica aparecendo, as drogas de ads. Tá, próxima questão. O Eno já tinha respondido isso. Na licitação de obra e construção de determinado edifício público pode ser realizada sem apresentação do projeto executivo. Próximo. Agora foi. Repetiu, né? A licitação, de acordo com a Lei 866 e suas alterações, destina-se a garantir a observância dos seguintes princípios constitucionais. Daí, quais são os princípios constitucionais? Eles estão no artigo 3, eu acho. Bom, daí tem legalidade. Legalidade. E o pior. Mas é a isonomia. Isonomia, esse é o princípio que é a vista da legislação. Mas o outro treco é a legalidade. Mas tem um problema. Nenhum desses caras aqui
O fim é a isonomia. Cara, eu tô confuso. Legalidade ou isonomia? Eu vou isonomia. Deu certo, né? A finalidade é isonomia, mas eu não... Que tem o princípio da igualdade lá, nos princípios. Ilegalidade é um dos princípios. Só que não tem... Simetria não é princípio, ilegalidade não é princípio, clareza não é princípio. Suave. Vai, continua. Em determinado contrato celebrado por obras do sistema SUS, é o seguinte: se cláusula trata-se de contratação de um empreendimento de compra renda, naturalidade das suas etapas, obras, instalações e serviços. A contratada tem inteira a responsabilidade. Olha, isso aqui é uma contratação múltipla? Não, é integral. O sistema de registro do DSP é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços referentes à prestação de serviços e aquisição de bens com o objetivo de viabilizar futuras contratações para a administração pública. Acerca deste tema, essa é a opção correta, considerando o disposto na Lei 866 do Decreto 7822. O SRP, que é o sistema de registro de preços, configura uma modalidade especial de autonomia autônoma da licitação prevista em norma específica. Errado. Para a realização de procedimento de registro de preços, é indispensável a administração indicar do processo de dotação orçamentária sob pena de nulidade do ato. Errado. As compras públicas, sempre que possível, serão processadas por meio de SRP. Certo. Esse é meio ambíguo e óbvio. Bom, a opção não caracteriza uma dessas condições. Obras e serviços, para ser licitados, necessita ter algumas condições. Esses aqui são os requisitos que a gente leu no artigo 12, ou ele está falando dos técnicos de projetos? Bom, projeto básico aprovado, é uma condição. Caderno de encargos detalhado, não tinha isso. Obra contemplada no plano rural, sim, é. Previsão de custos orçamentários, tem que ter dinheiro. Orçamento detalhado, tem que fazer o plano, né, o planejamento. Então, o único que eu não entendo é o caderno de encargos detalhados. Né, que foi certo? FGV, Câmara de Salvador, tá. A legislação estabelece os critérios sucessivos de desempate, desenho e licitação, situação em que os critérios de escolha previamente definidos no edital não são suficientes para a seleção de uma única proposta vencedora. Dessa forma, a igualdade de condições como primeiro critério de desempate será assegurada a preferência de bens e serviços. Daí, isso aqui são os trecos de desempate, hein? Como primeiro critério. Primeiro critério. Na verdade, tem 3 critérios e tem uma ordem. Quer dizer, eu não sabia que tinha que ver na ordem, né? Produzir no país é a primeira ordem. Produzidos em empresas brasileiras é um deles. Produzidos no âmbito respectivo antifederativo do contratante, nada a ver. Realizados por empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil. Isso aqui é o último, na verdade. Prestados por empresas que possuam o mínimo de 5% de trabalhadores com deficiência. Eu acho que a porcentagem está errada. Mas o básico é produzir no país, tá? Esse é o primeiro. Ou seja, tinha 4 coisas certas, mas só que não. Na verdade, engraçadamente, estava na ordem. O primeiro que estava lá era o treco, o segundo só tinha aquele que não era. O terceiro e quarto estava tudo na ordem. Quer dizer, o terceiro e quarto estava invertido, então não estava na ordem. Falei errado. Bom, a disposição da licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Olha que a gente deu a feio na primeira questão. A seleção de proposta mais vantajosa para a administração por promoção, o desenvolvimento nacional sustentável será processado, julgado e estritar conformidade com alguns princípios específicos. Dentre esses princípios norteadores, a da licitação destaca-se o dos princípios norteadores: julgamento subjetivo, vinculação de instrumento convocatório, publicidade das propostas, procedimento informal. Isso aqui não tem. Da possualidade também não tem. Mas esses 3 últimos aqui existem, tá? Da publicidade da proposta, que deve estar à disposição de qualquer cidadão, mediante publicação de cada proposta no átrio de repartição pública, onde funciona a comissão. E isso está errado, porque publicidade é princípio, mas publicidade de proposta não é princípio. As propostas são sigilosas, até a abertura. Da vinculação ao instrumento convocatório, que em regra é o edital, exceto no convite, em que a lei prevê a convocação mediante carta convite. Errado. No julgamento subjetivo, pois o administrador não deve se valer de critérios que não estejam previamente definidos no edital para escolha do contrato. E, na verdade, o julgamento subjetivo quer dizer que o administrador ele pode fazer coisas que estão fora do contrário, mas ele tem que sempre dizer, né? Então eu vou falar eu não tenho a menor ideia de qual que é a certa. Eu vou na vinculação. Deu certo. No caso, então, a alienação é possível desde que haja autorização. Assembleia Legislativa, com vistas ao incremento e modernização de seus setores, tecnologia de informação, deseja alienar bem imóvel atualmente inservível que no passado obrigava ao arquivo morto da Casa Legislativa. Inservível significa que não dava para ser usado. E abrigava um arquivo morto, ou seja, um arquivo que temporalizado, que não tem mais utilidade. Ou ele vai para o histórico, ou ele é destruído. A fim de obter recursos financeiros que serão utilizados de acordo com o interesse público. No caso, então, a alienação é possível desde que haja autorização. Daí tem que autorização. Presidente da Assembleia Legislativa, avaliação prévia e licitação de modalidade de concorrência. Se ele quer alienar, eu acho que tá certo isso aqui. Quer dizer, o concorrência que vai dar mais dinheiro, né? Vai concorrência. Deu certo. Mas tudo meu. Sou muito foda. João, estudante.
de direito, após concluir sua pesquisa de licitação dispensada, dispensável e inexigível, concluiu que nas situações de licitação dispensada, a lei expressamente afasta a realização de licitação, ainda que a competição seja possível. Na licitação dispensável, a competição é possível, mas a lei permite que o administrador, apenas em razão de baixo valor da contratação, deixe de realizá-la. Na licitação inexigível, apesar de a competição de ser possível, a licitação será muito onerosa para o poder público. A verdade é que eu não entendi o que eu tô lendo. Tá, eu de direito, após concluir sua pesquisa sobre licitação dispensada, ele concluiu alguma coisa aí. Dispensada, dispensável, inexigível. Na situação de licitação dispensada, a lei expressamente afasta a realização de licitação, ainda que a competição seja possível. Eu acho que isso aqui é o inexigível. Na licitação dispensável, a competição é possível, mas a lei permite que o administrador, apenas em razão de baixo valor da contratação, deixe de realizá-la. Eu acho que isso aqui é o dispensada. E na licitação inexigível, apesar da competição ser possível, a licitação será muito onerosa para o poder público. Muito onerosa? O 3 é ambíguo, eu não sei dizer se ele tá certo. Então, olha isso. Só um tá certo, né? Louco. Esse aqui eu não tinha nem ideia. Acho que tá bom de respostas, né? Esse aqui, vamos responder essa por último e terminar. A princípio da busca que busca o descerramento oficial do ato administrativo para o conhecimento público, para a validade universal perante os terceiros e que uma vez no ano então deixa de produzir efeitos regulares, deixando o ato sujeito à invalidação, é o do invalidação, não é legalidade. Se fosse uma falta de legalidade, seria anulação, né? Verdade, publicidade, finalidade. Publicidade. Bom, já que ele tá falando aqui, ó, de conhecimento público, eu nem tinha percebido que isso quando é a primeira vez que eu li, mas, né? E assim, terminamos!